Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma correção de simulado proposta aqui pelo Focado no Edital para o concurso do Colégio Pedro II. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de Administração Geral e estou aqui agora para corrigir com vocês as 10 questões que vocês fizeram nesse simulado. E eu quero saber muito, como é que vocês foram, como é que foi o desempenho. Se vocês puderem fazer comentários, vai ser bem importante, até para que nós do Focado no Edital realmente possamos identificar se você está estudando, quais são as suas dificuldades, até porque ainda temos um bom caminho pela frente e eu quero que você conte com o nosso apoio, com a nossa colaboração. Afinal, ainda promoveremos muitas ações interessantes, não só aqui no canal do YouTube do Focado no Edital, como também no nosso site do Focado no Edital, Vem novidades por aí, daqui a pouquinho eu conto para vocês, mas primeiro vamos à correção desse simulado. Espero que tenha sido proveitoso. Trouxe questões que eu acredito que possam cair na prova de vocês, que está marcada, que está prevista, só para fevereiro de 2024. Então ainda tem um tempo para você se preparar para essa prova. Então vamos embora começar a correção do nosso simulado, tá? Antes de tudo, vou colocar aqui rapidinho as minhas redes sociais. O meu Instagram é @IgorProf, tá? Não apenas o meu Instagram, o meu canal do YouTube também. Se você colocar lá no YouTube, @IgorProf, você vai encontrar o meu canal. Inscreva-se nele, tem muito conteúdo bacana, assim como inscreva-se agora mesmo também no canal do Focado no Edital, ative as notificações, faça seus comentários, dê o seu feedback e faça esse vídeo chegar a outras pessoas também, para que elas tenham a oportunidade de estudar, tá? Vamos lá então para a nossa primeira questão. O enunciado diz o seguinte: leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Aí vem a primeira afirmação. Presidentes, diretores e altos executivos geram a empresa como um todo. Isso é uma verdade. Por quê, pessoal? Porque eles estão posicionados no chamado nível institucional. Eles pertencem à alta administração, à alta cúpula da organização. Logo, eles são pessoas que precisam, que necessitam mais de habilidades conceituais, de pensar a empresa como um todo, de ter uma visão global e, inclusive, participam ativamente da elaboração do planejamento estratégico da empresa, tá? E quem faz isso está posicionado no nível estratégico, no nível institucional. Já a segunda afirmação diz que gerentes e pessoal intermediário geram departamentos específicos de uma organização. Bem, o gerente, a gerência em si, tem a responsabilidade de fazer a gestão, de realizar a gestão do chamado nível intermediário, ou nível tático. A partir do momento em que você consegue identificar a importância do papel do gerente, não só quanto à definição do objetivo da sua respectiva área, como também assumindo a responsabilidade de traduzir e implementar as estratégias da empresa, percebemos que essa segunda afirmação ela também está correta, tá? Então, afirmação 2, verdadeira. Afirmação 3, supervisores encarregados geram grupos de pessoas e tarefas de nível operacional. Realmente, a supervisão da empresa está posicionada no seu nível mais baixo, que é o nível operacional, que a Venato cita no seu livro de Teoria Geral da Administração, lá quando ele fala sobre a administração científica, sobre o chão de fábrica, o nível operacional, nível técnico, nível das operações, nível das tarefas. E realmente ali você tem a importância dos supervisores, que são administradores desse nível, e dos encarregados também, para poder fazer a gestão das pessoas que estão executando rotinas de curto prazo, tá? Então, a terceira afirmação também é uma verdade. Logo, é pedido para assinalar a alternativa correta. Alternativa correta, alternativas 1, 2 e 3 estão corretas, verdadeiras. Logo, o gabarito dessa primeira questão é a letra B.
Coloque aí se você acertou, se você não acertou, e se não acertou, qual foi a dúvida que você teve, né? Como eu disse, é importante a gente ter essa interação até para que nós possamos continuar conduzindo da melhor maneira possível o nosso processo, que é diferenciado, né? De preparação para o Colégio Pedro II, para o cargo de assistente em administração. Vamos lá agora, próxima questão, questão número 2. Analise as afirmações a seguir. Aí você tem ênfase na prática da administração, reafirmação dos postulados clássicos, ênfase nos objetivos e nos resultados, ênfase nos princípios gerais da administração e ecletismo nos conceitos. Marque a opção correta que evidencia a teoria da administração a qual as afirmações se referem. Pessoal, com certeza, até porque está previsto no seu edital, né? No seu edital não tem relações humanas, não tem a teoria sistêmica, não tem a comportamental, embora façamos o estudo de motivação e liderança, que você consegue identificar também na teoria, não tem teoria da burocracia e tem a teoria neoclássica, né? Afinal, o que é a teoria neoclássica? Como diz o próprio nome, é a nova clássica, é uma atualização da teoria clássica da administração. Teoria clássica que se pautava na eficiência. Teoria neoclássica que possui foco na eficácia. Por isso, ênfase nos objetivos e nos resultados. E aí você para pensar, se o foco é na eficácia, eu vou buscar resultados, então significa dizer que eu não vou mais me preocupar com eficiência? Não é assim que funciona, tá? Você vai se preocupar com a eficiência, principalmente no que diz respeito às operações da empresa. As operações, elas precisam ser eficientes, porque isso vai possibilitar maior capacidade para a empresa conseguir alcançar os seus objetivos e resultados, e é justamente isso que traz a teoria neoclássica da administração. Ela atualiza a teoria clássica, passa a ter o foco na eficácia sem o abandono da eficiência, reafirma os postulados clássicos, né, da administração, que foram percebidos e identificados por Fayol lá no início do século XX. A gente está falando aí de uma diferença de praticamente meio século, né? O que é bastante coisa dentro do campo da administração. E você começa a identificar a importância dos 14 princípios gerais administrativos, que são verdadeiros orientadores para a prática da administração, para que o administrador coloque em prática os seus conceitos. E, além disso, é considerado uma teoria eclética, né? Porque ela também se apoia em outras teorias administrativas anteriores para poder colocar ideias importantes sobre a prática da administração. Então, questão número 2, é lógico que a gente está falando da teoria neoclássica. Tenho certeza que você acertou essa questão também. Comente aí no chat para que a gente possa continuar a nossa correção, tá? Questão 2, gabarito letra E. Agora nós vamos para a questão número 3. A mente humana tem a capacidade limitada e, nesse sentido, não é capaz de prever as situações futuras que podem afetar negativamente a organização. Dessa forma, o administrador deve tentar reduzir ao máximo as incertezas vindas do ambiente e tomar decisões no presente que poderão influenciar os rumos da organização no futuro. Marque a opção que apresenta a função pertencente ao processo administrativo que está representada na afirmação acima. Gente, se estamos falando de um ambiente de incertezas e que o administrador ele tenta reduzir ao máximo essas incertezas, tentando focalizar a empresa lá na frente, é lógico que a gente está falando da importância do planejamento enquanto função administrativa. Planejamento significa definir objetivos e verificar quais são os meios necessários para você alcançar esses objetivos. É lógico que a gente tem tipos de planejamento, né? Planejamento estratégico, tático e operacional, um com foco no longo prazo, outro no médio prazo e outro no curto prazo.
Mas, sem dúvidas, quando a gente fala sobre o planejamento estratégico, como é o único tipo de planejamento que sofre influências do ambiente externo, a organização, na verdade, ela tem uma série de situações que ela precisa definir, ela vive nesse ambiente de incerteza, até mesmo por não ter o controle do ambiente externo, então ela tem que estar atenta, monitorar, acompanhar, para tirar o melhor proveito das influências positivas e ter capacidade para poder enfrentar as influências negativas na sua visão e para que ela possa reduzir ao máximo essas incertezas, ela precisa ter essa leitura do ambiente externo, ela precisa se conhecer internamente, identificando seus pontos fortes e pontos fracos, trabalhando os pontos fracos para poder criar maior capacidade de enfrentamento e se tornar mais competitiva. Então, a gente está falando do planejamento como função administrativa, até porque a organização envolve aspectos estruturais, envolve a designação de atividades, envolve detalhamento de atividades, envolve alocação de recursos, envolve agrupamento de atividades. Então, a gente não está falando de organização. Já a liderança, ela é subentendida dentro da função direção, porque dirigir significa orientar, instruir, liderar, motivar e comunicar pessoas. E o controle está associado à importância da ação corretiva, a você ter capacidade de comparar desempenhos a partir do momento em que você estabelece inicialmente um padrão de desempenho. Então, o controle ele está ali justamente para garantir que os resultados sejam alcançados ou tanto quanto possível alcançados, tá? Logo, questão número 3, estamos falando do planejamento. O nosso gabarito é a letra A. Próxima questão, questão número 4. O processo administrativo atual é uma evolução da teoria desenvolvida por Fayol. Na teoria clássica, quando Fayol definiu as funções primordiais do administrador, que eu chamo de POC3, né? Que é o mnemônico que faz você lembrar que é só uma função que começa com a letra P, que é a função de prever, só uma função que começa com a letra O, que é de organizar, e são 3 funções que começam com a letra C, comandar, coordenar e controlar. E detalhe importante, né? Essas 2 funções, comando e coordenação, elas se aglutinam, formando a função de direção. Afinal, comandar é você dirigir e orientar pessoas. Coordenar é você harmonizar os atos dessas pessoas e também os esforços coletivos. Então, como são 2 funções administrativas que são aplicadas às pessoas, elas se aglutinam para formar a função de direção, que ganham novas perspectivas, né? A partir do momento em que você passa a identificar a importância de processos motivacionais, de liderança, de comunicação, para que o administrador coloque em prática as ações empresariais. Então, é uma análise mais técnica, né? Uma análise mais específica, que ao mesmo tempo que fala sobre a teoria clássica, sobre as ideias de Fayol, correlaciona com as funções de Dale, lá na teoria neoclássica da administração, que seria planejamento, organização, direção e controle. Nesse sentido, com a evolução do pensamento administrativo, os autores da teoria neoclássica, e são inúmeros autores, tá? Decidiram suprimir as funções comandar e coordenar, fazendo uso de um termo administrativo mais atual. Tendo por base o enunciado, assinale a alternativa que apresenta a função administrativa atual que supre as funções clássicas comandar e coordenar. Já está resolvido, né? Estamos falando da função de direção, nesse caso, dirigir, gabarito é a letra C. Beleza? Gente, e aí, o que vocês estão achando desse simulado? Como é que está o desempenho de vocês? Me fala aí, porque eu preciso falar algo muito importante para todos que estão aqui presentes, ou até mesmo para quem for assistir posteriormente a correção desse simulado
aqui no canal do YouTube do Focado no Edital, tá? Até porque lá no site do Focado no Edital a gente tem diversos produtos que preparam vocês para o concurso do Colégio Pedro II. Cada produto específico para atender a necessidade de cada estudante. O Focado no Edital, ele pensa em tudo aquilo que você precisa para se preparar com excelência para esse concurso. Então, lá no site do Focado, você encontra apostilas completas, você encontra o curso teórico completo e gravado para esse cargo de assistente em administração para o Colégio Pedro II. Você também encontra o curso de questões que está em gravação e que você já pode, inclusive, fazer a aquisição dele. Afinal, depois que você esgota a teoria, o ideal, né, é que seja pela apostila concomitante ao curso teórico gravado, mas pelo menos esgotamento da teoria, para que você consiga treinar as questões, né, que é colocar tudo em prática, aquilo que você aprendeu. Não sei se alguém aí já está estudando pelo curso de questões, já sinaliza logo para poder falar para o pessoal que realmente é importante. Aqui o Focado no Edital é uma verdadeira família, né, assim podemos dizer, porque as pessoas se auxiliam, se ajudam, né, uma contribui com a outra, uma colabora com a outra. E sem dúvidas, pessoal, treinar por questões é fundamental. Você está percebendo aí o seu desempenho no simulado, a gente está corrigindo questões e treinamento de questões basicamente é se preparar cada vez mais para a sua prova de fevereiro de 2024. Então, acesse o site do Focado no Edital, focadonoedital.com.br, porque lá você encontra a nossa apostila completaça para o concurso do Colégio Pedro II. Você encontra também o nosso curso teórico de questões, gravado e já totalmente gravado, disponível para você, e o curso de questões que está em gravação e que você já pode iniciar os estudos, já tem muita coisa gravada, então não perca tempo e acesse o site para potencializar os seus estudos, tá? Vamos agora para a nossa quinta questão, questão número 5, sobre o conceito de eficiência. O que é incorreto afirmar? Pessoal, há um grande embate, né, entre eficiência e eficácia. Esse embate é trazido também na abordagem neoclássica da administração, também na teoria neoclássica, até porque a neoclássica ela busca a eficácia, mas ela não abandona a eficiência, como muita gente acaba dizendo erradamente por aí, né? Mas enfim, eu estou aqui para poder mostrar para você qual é a alternativa incorreta sobre eficiência. Existem várias formas para você definir o que é eficiência. Eficiência está relacionada ao uso racional e econômico dos insumos. O que isso significa? Significa utilizar da melhor maneira possível os recursos que você tem à sua disposição, sem gastar muito, né? Pelo contrário, gastando pouco, diminuindo custos, diminuindo tempo, diminuindo perdas, diminuindo desperdícios. Então, a letra B e a letra C são conceitos alinhados com a eficiência. Agora, quando eu defino eficácia, a eficácia está diretamente relacionada ao alcance, ao atingimento ou até mesmo à superação de metas, resultados e objetivos. E aí na letra A, ele fala cumprir metas, ele fala alcançar objetivos, expressões que são suficientes para que nós falemos que aqui, ó, eu estou percebendo a eficácia, e não o conceito de eficiência que pede a nossa questão 5. Então, número 5, a alternativa incorreta é a letra A, beleza? Da letra A não se traz conceito, definição de eficiência, até porque cumprir metas, alcançar objetivos, ali é conceito de eficácia, beleza? Questão 5, letra A é o nosso gabarito, próxima questão, número 6. Trata-se da
descrição congruente do que a organização faz. Declaração da missão da empresa, tá? O negócio no qual ela está inserida. A razão pela qual essa empresa existe. Qual é a sua finalidade? Associa-se diretamente aos objetivos institucionais e às razões pelas quais ela foi criada, representando a sua razão de ser. É lógico que nós estamos falando do conceito de missão. É o papel que a empresa representa perante a sociedade. Tem a ver com os seus propósitos. É a razão pela qual a empresa existe. Logo, dentro do referencial estratégico, como a gente diz nas nossas aulas, é correto afirmar que as características se referem a um dos elementos do planejamento estratégico, denominado missão. Com certeza, até porque visão representaria como a organização deseja ser reconhecida no futuro. É uma condição futura que a empresa quer alcançar, enquanto os valores têm relação com princípios, com orientação do comportamento humano, Cadeia de valor não tem nada a ver, porque vai se comunicar com Michael Porter, Administração estratégica, declaração de ambiente, análise de ambiente. Você vê isso em outra situação, em outra ferramenta do planejamento estratégico, que é a análise SWOT, tá? Então, questão número 6, letra A, isso é conceito de missão. E eu aproveito a oportunidade, para poder fazer você acessar o site do Colégio Pedro II, porque eu acho que é importante essa dica. Dá uma olhada no institucional do site, lá você vai encontrar o plano estratégico, a parte estratégica do Colégio Pedro II, e ali você terá o exemplo de missão, visão e valores, assim como as suas declarações e o que pensa o Colégio Pedro II em relação a esse referencial estratégico, tá? Isso pode cair na sua prova como exemplo do próprio Colégio Pedro II. Então, se você já sabe qual é a missão dele, qual é a visão e quais são os valores, vai fazer você perder menos tempo na hora de resolver a sua questão, tá? É apenas uma dica, beleza? Número 6, gabarito letra A. Questão número 7, vamos à nossa análise. O planejamento é a primeira das funções do processo administrativo, estando relacionada e interligada com as demais. Nesse sentido, a grande maioria dos estudiosos classifica o planejamento em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico, portanto, é elaborado pela cúpula organizacional e tem horizonte de longo prazo. Tendo em vista a visão, que é um dos elementos do planejamento estratégico, assinale a alternativa correta. Gente, conceito de visão. O que é visão? A visão significa como a organização deseja ser reconhecida no futuro. É uma condição futura criada pela empresa que a empresa vai se empenhar para poder alcançar. Tudo bem? Na letra A, ele fala que são os princípios adotados pela empresa. Não. Princípios adotados pela empresa são valores organizacionais. Na letra B, trata-se do propósito, do motivo da empresa existir. Não, porque aí seria o conceito de missão. Nós queremos a visão. Letra C, tem profunda relação com a cultura da empresa. Não. Relação com a cultura da empresa, com orientação do comportamento humano, são valores e não visão. Letra D, é a maneira como a empresa espera ser vista, ser reconhecida pela sociedade lá no futuro. Perfeito. Questão número 7. O nosso gabarito é a letra D. Com certeza, você que já estudou comigo, você acertou essa questão. Se você ainda não estudou comigo, passa lá no site do Focado no Edital. Lá tem o meu curso teórico completo de administração para você se dar bem nessa matéria que é peso 2, hein? Pelo amor de Deus,
não vai dar esse mole. A administração é peso 2, caiu bastante no concurso passado, provavelmente vai cair com a mesma intensidade nesse concurso de fevereiro de 2024. Então, estude a administração, galera. Não demole, porque isso, juntamente com outras matérias, mas em especial a administração, vai te colocar dentro do concurso do Colégio Pedro II, tá? Próxima questão, número 8. No planejamento organizacional, a análise SWOT é utilizada para estudar o processo de análise de estratégias de forma integrada. Assim, a empresa que tem produtos de alta qualidade e que coopera, ou melhor, opera em um setor marcado pela reduzida taxa de crescimento, na visão conjunta da análise SWOT, caracteriza, respectivamente, qual potencial? Vamos lá. Aqui eu sempre explico para a galera que para poder estabelecer a melhor maneira para você corrigir questões de análise SWOT é dividi-la em 2 momentos. Primeiro momento, analisar se o exemplo retratado no enunciado é interno ou se é externo. E segundo momento, observar se aquilo ajuda ou se aquilo atrapalha. Exemplo, ele fala da análise SWOT, fala que a empresa tem produtos. Opa, produto é algo interno. Possui alta qualidade, ajuda a empresa no alcance dos seus objetivos. Pessoal, algo interno que ajuda é exemplo de força. Maravilha. E que opera em um setor, em um segmento, estamos falando de mercado, algo externo, marcado por uma reduzida taxa de crescimento. É uma influência positiva ou negativa? Negativa, na visão da empresa. Então, isso é uma ameaça. Estamos falando, então, de força e de ameaça. Ponto forte e ameaça. Questão 8, gabarito, letra A. Essa é a melhor maneira, sem dúvidas, para você resolver uma questãozinha de análise SWOT, quando a questão deixa de ser aquela questão básica e conceitual, e ela vem exemplificando para você definir o que está sendo observado a partir do exposto no texto do seu enunciado, tá? Número 9, vamos embora. Conforme Chiavenato, 2014, um dos instrumentos normalmente utilizados no âmbito do planejamento estratégico das instituições é a matriz SWOT, cuja função precípua é permitir a identificação dos pontos fortes e fracos de uma organização, bem como das ameaças e das oportunidades. Maravilha. Aí ele coloca, tendo por base a matriz SWOT, uma política governamental que reduz o percentual de tributação do principal produto importado por uma empresa fornecedora de produtos químicos, será considerada por essa empresa como, presta atenção no enunciado, gente. Essa empresa era uma fornecedora de produtos químicos, tá? O que está acontecendo? Uma política governamental, ou seja, trata-se do ambiente externo, reduziu o percentual de tributação do principal produto importado para essa empresa. Ou seja, essa empresa compra produtos lá de fora. É importado. Já tem o problema da variação cambial, né? Ela importa. Ela compra lá de fora e traz para dentro. Então, ela já tem aquela preocupação de acompanhar o câmbio, né? A cotação da moeda estrangeira em relação à própria moeda. E a partir do momento em que houve uma política governamental, uma decisão do governo para reduzir o tributo desse produto, isso vai ser maravilhoso para a empresa. Ela vai gastar menos com os impostos desse produto na compra dele, então esse produto vai sair mais barato para essa empresa, né? Ou seja, essa decisão governamental
que é algo externo, influencia positivamente essa empresa. Tudo aquilo que é externo e que influencia de forma positiva é oportunidade. Portanto, questão número 9, o gabarito é a letra D. Tranquilo? Gente, olha só que interessante, né? A vida, ela é feita também de coincidências e nada é por acaso, tá? Qual é a oportunidade que eu quero falar aqui para vocês? Hoje estamos numa quarta-feira, dia 15 de novembro, feriadão, você acompanhando comigo a correção do simulado de administração para o Colégio Pedro II. Na verdade, eu sou um cara um pouco perdido no tempo, tá? Porque eu trabalho tanto, que eu nem sei se hoje é quarta-feira, se hoje é quinta-feira, se é 15, se é 16. Mas o que importa mesmo é que no dia 17 de novembro, guarde essa data, tá? Dia 17 de novembro, você tem uma grande oportunidade pela frente. No dia 17 de novembro, próxima sexta-feira, nós teremos a Black Focado. O que é a Black Focado? A Black Focado simplesmente é todo o site do Focado no Edital com descontos imperdíveis. É isso mesmo, tá? Acesse o site do Focado no Edital, focadonoedital.com.br, e no dia 17 de novembro, eu repito, tá? É apenas no dia 17 de novembro. Então, se você está assistindo essa aula depois do dia 17 de novembro, já era, perdeu a oportunidade. No dia 17 de novembro, nesse dia inteiro, o Focado no Edital vai realizar a Black Focado com descontos impressionantes, imperdíveis, para você escolher qual é o produto que vai melhor preparar você. E se eu fosse você, né, eu encheria o carrinho, tá? Por quê? Porque todos eles são fundamentais para você passar nessa prova. Só vai comprar quem realmente quiser passar. Quem não quiser, nem entra, tá? Porque aqui a gente só trabalha com pessoas que querem a realização desse objetivo, tá? Então não perca o Focado no Edital. Na próxima sexta-feira vai realizar a sua Black Focado, tá? Com preços imperdíveis, e você precisa aproveitar essa grande oportunidade. Beleza? Acabamos de falar de oportunidade, né? Por que não falar sobre essa grande oportunidade do Black Focado? 17 de novembro, tá imperdível, tá? Número 10. É a nossa última questão do simulado, né? Espero que você tenha obtido um ótimo desempenho. Nos estudos de liderança, há uma teoria que afirma que os líderes são indivíduos com características e comportamentos específicos e inatos. Estamos falando aqui da liderança, tá? Que os acompanham desde o nascimento, não podendo, portanto, serem aprendidos ao longo da vida. Essa teoria de liderança, ela é conhecida como moleza, gente. Entender sempre liderança como algo inato, como aquilo que já nasce com o indivíduo, certas características, traços de personalidade, qualidades intrínsecas. Entender liderança desde o nascimento é o absurdo da teoria dos traços, que também pode ser chamada de teoria de traços de personalidade. Portanto, questão 10, o nosso gabarito é a letra B de bola, tá? Gente, olha só como é que nada é à toa. Nada nessa vida é à toa, tá? No dia 10 de dezembro, anote aí na sua agenda, no dia 10 de dezembro, eu, Igor Loureiro, professor de Administração Geral, estarei num aulão para o concurso do Colégio Pedro II, específico para o cargo de assistente em administração, juntamente com a professora Ana Dias, uma querida, uma professora que até se emociona ao falar sobre arquivologia. Realmente ela ama o que ela faz, assim como eu amo também o que eu faço, toda a equipe do Focado sempre muito empenhada. A Ana Dias e eu, nós estaremos no dia 10 de dezembro, aqui no Focado no Edital, fazendo um aulão para o concurso do Colégio
Pedro II, tá? Professor, como é que eu faço para poder assistir esse aulão? Vai ser gratuito no YouTube? Não, não vai ser gratuito no YouTube. Você vai acessar o site do Focado no Edital, focadonoedital.com.br. Vai lá nos produtos que o Focado está oferecendo para o concurso do Colégio Pedro II. Como eu falei, né? Temos a apostila completa, temos curso teórico completo gravado, temos o curso de questões já disponível para compra. Está em gravação, mas já tem muita coisa gravada para você estudar. E temos também os aulões, né? E lá você vai encontrar o meu aulão junto com o da Ana Dias, para que você estude Administração Geral e Arquivologia no mesmo dia. Será no dia 10 de dezembro. Anote aí na sua agenda e garanta já a sua vaga, tá? Gente, e aí, como é que foi esse desempenho geral no simulado de administração? Foi positivo? Gostaram? Que bom! Fica aqui então o meu agradecimento ao convite feito pelo Focado e também a vocês que foram super participativos, não só na correção do simulado, como também são super empenhados em todas as ações que o Focado no Edital realiza, tá? Se você ainda não é aluno, se você ainda não é aluna do Focado no Edital, tá marcando bobeira, acesse agora mesmo o site do Focado no Edital e estude com qualidade. Afinal, Focado no Edital, essa é a melhor forma de estudar. Obrigado, gente. Bons estudos e até a próxima.